Oi, nesse vídeo vamos falar sobre escoamento uniforme em tubulações. Vamos ao enunciado. Um sistema de transporte de água entre dois reservatórios com diferença de nível de 12 metros é feito por uma tubulação de 1.100 metros de comprimento e 0,20 metros de diâmetro e uma bomba para recalque. Observa-se que, para o fluxo ascendente, recalque, e para o fluxo descendente, escoamento por gravidade, a vazão é a mesma. Se o rendimento da bomba é de 70%, determine a sua potência. Rugosidade absoluta da tubulação igual a 0,25 milímetros. Bom, então vamos fazer um esquema aqui para facilitar o entendimento e a gente conseguir aí obter o que ele está pedindo, que é a potência da bomba, tá? Então, fazendo um esquema, vou desenhar um reservatório aqui, vou desenhar um outro reservatório mais aqui embaixo. Bom, vou colocar os dois reservatórios, colocar aqui em nível constante, colocar aqui o outro reservatório em nível constante, a tubulação que liga os dois, tá? Entre essa tubulação, então a gente tem duas condições, né? Dois tipos de escoamento. A gente tem escoamento por gravidade, e a gente tem o escoamento por recalque, tá? Quando entrar o recalque, entra a bomba, tá? Aí eu vou chamar esse de tanque 1 e esse tanque 2. O que a gente tem de informação? Vamos colocar as informações aqui para facilitar o entendimento. Ele deu aí uma diferença de nível. Então, eu vou vir aqui, ó, pegar esse nível e esse ponto, é o nível aí dos reservatórios, é um ΔZ, tá? Diferença aí de 12 metros, tá? Uma variação de 12 metros entre os dois pontos. Aí tem 1.100 de comprimento, então o comprimento da tubulação, 1.100 metros, tá? Aí, dessa bomba, ele diz que tem uma eficiência de 70%, então aqui a gente põe 0,7, tá? De eficiência. E aí ele deu o diâmetro, né? Que é de 0,20. Então aqui a gente tem o diâmetro, 0,20 metros, é a condição da tubulação. O que ele está pedindo? Ele está pedindo a potência da bomba, vou chamar de W, que ponto, né? Da bomba, tá? Nomenclatura aí para determinar a potência dessa bomba. Para determinar a potência da bomba, eu vou precisar conhecer qual a vazão, tá? E para calcular essa vazão, a gente vai utilizar a primeira condição aí de escoamento, tá? A gente vai considerar a condição da gravidade. Por quê? Porque na gravidade a bomba não entra. Então a gente vai utilizar esse escoamento, tá? Escoamento por gravidade, para encontrar qual é a vazão que a gente tem aqui. Então, o que a gente vai conseguir? A equação da vazão, a gente vai tirar, ele deu aqui, né? Rugosidade absoluta, então a gente vai utilizar a fórmula universal para perda de carga. E é daí que a gente vai conseguir tirar a vazão. Então, o que seria a equação da perda de carga aí, fórmula universal? Então, vamos falar da perda de carga, tá? Fórmula universal. Bom, a gente tem aí que a perda de carga, é o ΔH, é igual a um fator de atrito vezes o comprimento da tubulação dividido pelo diâmetro vezes a velocidade média ao quadrado dividido por 2 vezes a gravidade. Bom, nessa equação aí, a gente vê que o ΔH, que é a perda de carga, depende da velocidade, mas não é velocidade que eu quero encontrar. Eu quero encontrar a vazão, então eu vou deixar em função da vazão para facilitar. Como que a gente escreve a vazão? A vazão pode ser escrita como velocidade vezes área. Velocidade
Quem é essa área? É a área da circunferência, que seria a área transversal aí da tubulação. Então, é π diâmetro ao quadrado sobre 4. Isolando a velocidade, velocidade fica 4 vezes a vazão, 4 multiplica aqui a vazão, dividido por π d quadrado, vai passar dividindo. Então, achei a velocidade. Agora, substitui lá dentro da fórmula universal, a gente tem ΔH é igual a F L dividido por 2GD. Aqui, vou abrir um parênteses. Quem é a velocidade? A velocidade é 4Q dividido por π d ao quadrado. Tudo isso ao quadrado. Desenvolvendo a equação, vai ficar ΔH é igual a F L, aí 2GD, aí aqui distribui 4 ao quadrado, 16, Q ao quadrado, fica aqui quadrado, dividido, aqui distribui, fica π quadrado, e aqui fica d a quarta, certo? Meu objetivo é isolar a vazão, então ó, esse 2 e esse 16 simplifica, fica 8. Então a gente vai ter Q é igual, aqui está o quadrado, então para o outro lado passa como raiz quadrada, né? Raiz quadrada, não precisa pôr o 2. Aí, como está em cima, esses termos que estão embaixo aqui vão passar multiplicando o ΔH. Então, vai passar π quadrado, d vezes d a quarta, d a quinta, vezes a gravidade, vezes o ΔH, que estava ali do outro lado. Dividido. Os valores que acompanham aqui o Q quadrado vai passar dividindo o 8, o F e o L. 8, F e o L. Bom, agora dessa equação, o que a gente analisa? A vazão que eu estou procurando, que ele diz aí que é a mesma, tanto pela gravidade quanto pelo recalque, ela depende π, que é constante, d, que a gente tem, gravidade, que é a constante que a gente tem, depende da perda de carga, o ΔH, depende do fator de atrito e do comprimento. A gente não tem o F, que é o fator de atrito, e não tem a perda de carga. A perda de carga a gente pode encontrar aplicando a equação aí, balanço de energia por unidade de carga, que é a equação de Bernoulli entre 1 e 2. Então a gente aplica aí em Bernoulli entre o ponto 1 e 2, tá? O importante é o sentido, porque a gente está pela gravidade, tá? Escoamento por gravidade. Então, 1, velocidade 1 ao quadrado sobre 2G mais pressão em 1 sobre peso específico mais cota 1 é igual a V2 ao quadrado sobre 2G mais a pressão em 2 sobre o peso específico mais a cota em 2 mais o ΔH, tá? Que seria o ΔH de 1 para 2, colocado na nomenclatura. Aqui, velocidade em 1, tanque de grande dimensão, mantendo o nível, consideração ali feita, velocidade 0. Está aberto, considerar a pressão atmosférica, 0. Cota Z1, a gente tem aí, mantém. Velocidade em 2, considerar aqui tanque de grande dimensão, nível constante, velocidade 0. Pressão em 2, tem que considerar tanque aberto, pressão em 2, 0. Aí vai ficar o quê? Vai ficar que o ΔH de 1 para 2, que está aqui, vai ser o Z1 menos Z2, ou seja, pega o valor de cima menos o de baixo e dá o ΔZ, que nesse caso 12 metros, tá? Então, esse cara aqui a gente determinou. Agora a gente precisa determinar o F, que é o fator de atrito. O fator de atrito depende, tá? Depende do Reynolds. E o Reynolds depende de velocidade e de vazão. O que é o Reynolds? A gente pode escrever o Reynolds como sendo velocidade vezes o diâmetro vezes viscosidade cinemática, tá? Isso em função da velocidade. Ou a gente pode escrever em função da vazão, tá? Se a gente pegar aqui, ó, e substituir a velocidade, o que a gente tem? A velocidade é 4 vezes a vazão dividido por π d ao quadrado vezes d sobre viscosidade cinemática.
Então aqui o D simplifica com o quadrado, a gente tem que é 4 vezes a vazão por πd vezes viscosidade cinemática, tá? Então o que a gente analisa? O Reynolds vai depender da vazão. E para achar o fator de atrito depende aí de Reynolds. Então, se a gente utilizar aí a fórmula de Swim-Jam, tá? Que é a fórmula que foi utilizada para criar o diagrama de Moody, que a gente poderia utilizar também para achar o fator de atrito, mas a gente vai utilizar aqui a condição para calcular, tá? A fórmula geral é, abre aí, chaves, aí um parênteses, aí a gente tem que 64 sobre o valor de Reynolds, isso daí elevado a oitavo, mais 9,5, abre um colchete, aí ln, abre um parênteses, rugosidade absoluta dividido por 3,7 vezes o diâmetro, mais 5,74 dividido pelo Reynolds elevado a 0,9, tá? Aí menos, abre um parênteses, 2.500 dividido pelo Reynolds elevado a sexta, fecha aqui o colchete, elevado a menos 16, fecha a chave, elevado a 0,125. Então é assim que eu calculo o F. Como eu disse, o F depende de Reynolds, que depende, nesse caso, da vazão. Depende aqui do diâmetro que a gente tem, rugosidade absoluta que a gente tem. Então, a gente tem aí um passo interativo. Por que um passo interativo? Porque quando a gente olha aqui para a nossa vazão que a gente quer calcular, para poder fazer o cálculo do recalque, depende do F, depende do H. E aqui depende da vazão também. Então imagine isolar isso daqui, a vazão, né? Jogar aqui dentro, jogar em função da vazão Reynolds, jogar aqui e isolar. Não dá, vai ficar de forma implícita. Então a gente faz um processo interativo. O que a gente faz? A gente chuta primeiro, adota uma vazão. Tá? Que vazão? Para facilitar, eu posso adotar 1 metro cúbico por segundo. 1 metro cúbico por segundo. Tá? Independente do valor que você quiser adotar, 10, 12, 5, mas 1 facilita aí. Adotei 1. Agora eu vou fazer um processo interativo de cálculo. Vou fazer o quê? Vou calcular o Reynolds primeiro. Então vou lá. Vou calcular o Reynolds. O Reynolds vai ficar o quê? 4 vezes a vazão que eu adotei, 1, dividido por π, o diâmetro é 0,20, vezes a viscosidade cinemática da água, que é 10 a menos 6. Então eu calculo Reynolds, o primeiro valor de Reynolds, a gente acha 6,4 vezes 10 a sexta. Tá? Calculou o Reynolds, agora a gente consegue calcular o F, que é o fator de atrito. Quem que vai ser o F? O F vai ser, olha lá, 64 sobre o 6,4 vezes 10 a sexta, tudo isso a oitava, mais 9,5, abre aí o colchetes, ln, rugosidade absoluta 0,25 milímetro. Lembrando que o mili vale 10 a menos 3 no SI, e aí a unidade fica em metro, né? Então aqui é 0,25 vezes 10 a menos 3, para ficar em metro, dividido por 3,7 vezes 0,2, mais 5,74 dividido pelo Reynolds, que é 6,4 vezes 10 a sexta elevado a 0,9. Fecha o parênteses, menos 2.500 dividido pelo Reynolds, 6,4 vezes 10 a sexta. Tudo isso elevado a sexta. Fecha, elevado a menos 16, elevado a 0,125. Calculo o F, vamos achar aí um valor de F de 0,0208. E agora, o que eu faço? Agora eu calculo a vazão. Quem que vai ser a vazão? A raiz quadrada de π ao quadrado, diâmetro 0,2 a quinta, gravidade 9,8, ΔH de 12
dividido por 8 vezes o F, 0,0208, vezes o comprimento L, que é 1.100 metros. Calcula-se aí a vazão, a gente vai achar 0,045 metro cúbico por segundo. O valor calculado deu igual chutado? Não. O que eu faço agora? Pego esse valor, certo? E aplico aqui agora, tá? E aí eu uso esse valor para calcular tudo de novo. Então agora eu vou pegar aqui, fazer os cálculos aqui é 0,45. Aqui então vai mudar 0,045. O valor de Reynolds vai mudar. Agora deu 2,9 vezes 10 à quinta. Então aqui eu vou mudar 2,9 vezes 10 à quinta. Aí aqui eu vou mudar 2,9 vezes 10 à quinta. Aqui eu também vou mudar 2,9 vezes 10 à quinta. Fez a conta, achou um novo valor de F. Agora o valor de F é 0,0218. Então vem aqui, que é onde vai mudar, 0,0218. Calculando isso daí, agora o valor é de 0,044 metro cúbico por segundo. É igual ao valor adotado? Não, não é. Então o que eu faço? Agora eu pego esse valor, é bem próximo, né? Mas não é igual. Então, para confirmar, pega ele e coloca aqui e faz as contas novamente. Aqui é 0,044. Aí, aqui, 0,044. Aqui vai dar 2,8, tá? 2,8. Aqui então muda, fica 2,8. Aqui muda, fica 2,8. Aqui muda, fica 2,8. Aqui o F dá a mesma coisa. Dá 2, arredondando vai dar 0,018. Aqui fica a mesma coisa, consequentemente, aqui vai ficar o mesmo valor. Portanto, a vazão, a gente chega à definição, que é 0,044 metro cúbico por segundo. Agora a gente já tem a vazão. Agora a gente pode falar da condição aí da bomba. Então, o que a gente vai ter agora? Agora a gente vai analisar, a gente tem a vazão, que são as mesmas. A gente vai analisar o procedimento de 2 para 1. Então, primeiramente, a gente vai aplicar um Bernoulli, né? Um Bernoulli de 2 para 1. Então, vai ficar assim, velocidade 2 ao quadrado sobre 2g mais pressão 2 sobre peso específico mais Z2. Agora, quando eu estou indo de 2 para 1, tem uma bomba, que é o recalque. Então, aqui vem mais a energia da bomba, HB. Isso é igual velocidade 1 ao quadrado sobre 2g mais pressão em 1 sobre peso específico mais Z1 mais o ΔH de 2 para 1. Analisando lá, velocidade em 2, 0, que é o ponto ali mesmo, a consideração, pressão 2, 0, Z2 mantém, velocidade em 1, 0, pressão em 1, 0. Então, isolando ali, deixa eu apagar aqui, né? Para facilitar, senão vai ficar apertado. Então, continuando, quem que vai ser o HB? O HB, que é a energia que a bomba vai fornecer, vai ser o ΔH de 2 para 1. Aí vai ficar lá Z1 menos Z2. Z1 menos Z2. Quem que é Z1 menos Z2? Z1 menos Z2 é pegar a altura de cima menos a de baixo, vai dar o valor positivo de 12. E quem que é o ΔH de 2 para 1? O ΔH de 2 para 1 é igual ao ΔH
de 1 para 2. Por quê? Porque não mudou nada aqui, né? A tubulação continua o mesmo tamanho, o diâmetro continua o mesmo tamanho, o tipo de tubulação, o atrito continua o mesmo tamanho. O que vai mudar é a energia que eu tenho para conseguir subir a água. E essa energia tem que ser da bomba. Só que a perda de carga que eu vou ter aqui é a mesma. Então, o meu HB vai ficar ΔH de 2 para 1, que é igual de 1 para 2, que era 12 metros, a gente tinha calculado. 12 metros mais Z1 menos Z2, que é 12 metros. Então, o HB da bomba, 24 metros. Agora, com isso, a gente pode definir a potência que o fluido recebe. Potência que o fluido recebe é igual a vazão vezes o peso específico, que é da água, né? Que é o fluido que a gente está utilizando, vezes o HB, tá? Isso é a potência que o fluido recebe. E falando de eficiência, eficiência da bomba, o que é a eficiência? Que é o valor que ele dá aqui, 70%, que seria o 0,7 aí em decimal, né? Potência da bomba é o que o fluido recebe de potência, tá? Que é menor do que a bomba fornece. Potência da bomba é maior. A bomba alimenta, só que o fluido não recebe toda a energia que a bomba produz. Ele recebe só uma parte e vai para cima. Por isso que esse valor é de 0,7. Se a bomba conseguisse entregar toda a potência dela para o fluido, isso daqui seria de eficiência de 100%, ou seja, aqui seria 1, né? Esses valores seriam iguais. Então, como eu quero achar a potência da bomba, ela vai ser a potência do fluido, que é vazão, peso específico da água, vezes HB, dividido eficiência da bomba. Então, calculando, a gente tem potência da bomba igual a vazão. A vazão é de 0,044. Aí, vou colocar as unidades aqui, ó, em metro cúbico por segundo. Peso específico da água, 9.800 aí, newton por metro cúbico. Tá. 9.800 metro cúbico vezes o HB. O HB a gente calculou 24 metros dividido pela eficiência 0,7. Então o que a gente vai ter? Potência da bomba, calculando aí 14.784. O que vai sobrar aí, fazendo análise dimensional? Metro cúbico, corta com metro cúbico, vai sobrar 1 newton em cima, certo? Aí, vezes metro, tá? Dividido por segundo, essas unidades que vão sobrar, né? O segundo está aqui dividindo. Newton vezes metro é joule. E joule por segundo é watts. Então, a gente tem aí potência da bomba, 14.784, aí watts. Quiser responder em quilowatts, divide por 1000, né? 14, aqui dá para arredondar, fica 14,8 quilowatts, tá? E aí você pode converter para qualquer unidade de potência. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Se gostou, deixa aí um comentário positivo. Se ficou alguma dúvida, deixe um comentário também ou entre direto em contato comigo. Muito obrigado.